Nós estamos dando continuidade a esse processo todo, medo, ansiedade. Hoje vamos nos ocupar de maneira mais específica da questão também do transtorno de pânico, né? Para a gente poder entender melhor esse processo, né? A gente vem conversando já um pouquinho sobre essas questões e para a gente poder aprofundar, já que o transtorno de pânico acaba sendo algo que cada vez mais presente na nossa sociedade, apesar de que os estudos demonstram que as mulheres, né, têm uma propensão de 2 a 3 vezes maiores do que os homens a ter crise de pânico, transtorno de pânico, né? Também existe todo um estudo que há dos picos de pânico, né, que geralmente no final da adolescência, né, depois por volta dos 30 anos. Né? Então, esse período aí, e na medida que o tempo vai passando, por exemplo, depois dos 45 anos de idade, ele se torna mais incomum, né? Ele vai ficando menos presente na vida das pessoas. Então, de uma certa forma, há uma ligação grande aí do pânico com a ansiedade. 1/3 das pessoas que têm pânico, mais ou menos isso, né? De 1/3 até metade das pessoas que têm pânico, a gente pode dizer assim, tem também a agrofobia, né? Fobia de lugares abertos, tem dificuldade de sair de casa, né? Então, a agrofobia está muito associada também ao processo de pânico. Né? Tem estudos que falam de fatores genéticos, né? Fatores biológicos, né? Envolvendo os ataques de pânico. E a gente sabe que esses aspectos são importantes, né? Substâncias que podem induzir ao pânico, né? Mas, acima de tudo, né, a gente sabe que por trás dessa dinâmica biológica também está o espírito com as suas inclinações interferindo no perispírito, né, e, logicamente, daí também movimentando esses processos fisiológicos. Existe também relações com o prolapso da válvula mitral, né? Mas que isso era uma ideia que se tinha antes, mas depois não foi adiante, e viu que não era uma associação tão grande assim, né? Existe também estudos de imagens cerebrais que apontam que os transtornos de ansiedade e os ataques de pânico associados à vasoconstrição cerebral, né? Ligado à atrofia cortical do lobo temporal direito, né? Mas também a gente não sabe o quanto isso está totalmente relacionado ou não, né? Mas há indício que isso interfere também, né? Mas tem fatores psicossociais, né, que a gente vê aí, questões da educação, né? Essa ideia de experiências familiares, do comportamento parental, né, que envolve os processos educativos que Joana Dias vai citar, de uma certa maneira, em relação aos transtornos de pânico, né? Tem uma... Então, seguindo em frente, tem os ataques de pânicos, como todos os transtornos, alguns critérios, né, para poder fechar o diagnóstico, né? E que tem que se dá num curto período de intenso medo, né? Desconforto,
em que mais ou menos 4, ao mínimo 4 ou mais sintomas aparecem de maneira abrupta e alcançam um pico em cerca de 10 minutos. Então, para poder fechar a questão do transtorno, né? Porque o transtorno de pânico também cria episódios de pânico, né? Nem sempre tem um transtorno. Geralmente tem sudorese, palpitações cardíacas, tremores e abalos, sensação de falta de ar ou de sufocamento, sensação de asfixia, né? Náusea ou desconforto abdominal, sensação de instabilidade, vertigem, tontura ou desmaio, sensação de irrealidade, né? Ou de despersonalização, a gente acha que vai enlouquecer, que vai perder o controle, né? E esse é um outro item, medo de perder o controle da situação ou de enlouquecer, né? Medo de morrer, né? Também é um outro aspecto que aparece. A parestesias, ou sensação de anestesia ou formigamento. Também ondas de calafrios ou de calor, né? Calafrios ou de calor. Então, e geralmente depois de acontecer o ataque, há um quadro que vai se construindo, né? Que vai gerando o transtorno, que é o medo persistente de ter novo ataque, a preocupação acerca das implicações do ataque ou suas consequências, se a pessoa fica se questionando se está enlouquecendo, vai ter um problema, um ataque cardíaco, vai perder o controle, né? E uma significativa alteração do comportamento relacionado aos ataques, né? Então, e tem que também fazer uma diferença também, né? Para que a ansiedade de pânico não possa ser devida a efeitos fisiológicos, como o uso de substâncias, como drogas, ou medicamentos, ou mesmo como álcool, e assim, outro tipo de substância, né? E também não deve ser consequência de uma outra doença mental, como fobia social, ou alguma fobia específica, ou transtorno obsessivo-compulsivo, ou uma experiência de pós-traumática, ou de separação, assim por diante. Então, não tem a ver uma relação associada a alguma coisa específica para que haja esse critério de diagnóstico, né? Porque quando há um elemento específico, daí a gente não fecha o diagnóstico, né? Tem diagnósticos diferenciais que pode estar associado também à crise de pânico, hipoglicemia, labirintite, abstinência de álcool, crise epilética, insuficiência coronária, arritmias cardíacas, colapso da válvula mitral, hiperparatiroidismo, hipotireoidismo também. Então, tudo isso pode levar a sensações que parecem uma crise de pânico, mas não são, né? Então, tudo isso a gente tem que ser considerado, tá bom? O que a gente vê, né? Assim, que é a ansiedade que gera, né? Porque a crise de pânico é uma crise de ansiedade, mas que envolve uma intensidade muito grande, né? E de certa maneira, gera toda essa questão da insegurança e dos receios de continuar tendo, né, uma crise de pânico, né? O que a gente pode perceber assim que está ligado assim à crise de pânico? Assim, existe um estudo de temperamento, né, ligado Koninger, né, que ele fala de uma ansiedade cognitiva e somática. E o Kronecker ele é interessante porque ele separa assim o estudo do temperamento, tem uma escala de temperamento, né? E essa escala de temperamento ele está ligado a certos padrões
de comportamentos assim, né? E a partir da intensidade, né? A gente pode determinar certos modelos e tipos, né, de comportamentos, né, e de transtorno também. Então, no estudo, né, avaliando o temperamento de pacientes com transtorno transtorno de pânico, né, seja com agrafobia ou sem agrafobia, então, independente disso, né, o que a gente vê? Existe uma alta incidência de evitar, né, evitar o dano, né? Então, que é um padrão básico de comportamento, né, gente? O Kronig vai dizer que, do ponto de vista ancestral, né, nós temos comportamentos que a gente vai construindo ao longo dessa caminhada evolutiva, né? E um dos comportamentos que são polarizados, são mais ou menos opostos, é uma atitude de evitar dano, né? Por exemplo, quando o animal ele se cuida e evita se expor numa situação de risco, para não ser ameaçado por um outro animal, né? Então, tem animais que caçam, né? E são ativos na caça, né? E não tem muito rivais, e outros que na escala alimentar estão lá, né, servindo de alimento para vários animais que tem que ter mais cuidado, né, no nível de comportamento. Então, esse temperamento, o Kronig coloca, tem muito a ver com o processo de construção genético para ele, né? Ou seja, de processos aprendidos a partir desses padrões biológicos também, por essa longa trajetória. Então, um dos esquemas comportamentais muito básicos é justamente esse de evitar dano, né? Tem pessoas que não evitam danos, que são mais impulsivas, né? E tem uma tendência a agir de maneira até inconsequência. Eu pego uma mochila e vou para a Europa sem se preocupar se eu tenho dinheiro, onde eu vou parar, se vou ter perigo, não vai ter perigo, se eu vou passar dificuldades. Então, ela tem uma prontidão, ela não pensa nas dificuldades nem se prepara para isso. E tem pessoas que são opostas, né? Que elas têm todo um controle, né? De poder evitar qualquer dano, e elas não viajam se tem algum elemento que incerto, né? Hotel, passagem aérea, remédio, tudo que tem que levar, e telefone, desse, daquele, assim. Então, elas buscam o máximo de controle da situação para justamente se preparar para uma situação de ameaça, ou de perigo, ou de insucesso. Então, esse é o comportamento de evitar dano. E aí as pesquisas mostram que os pacientes com ansiedade, né, ou que têm a baixa, né, capacidade de evitar dano, né? Altos scores, aí estão muito preocupado, né? Ou seja, pessoas que têm que acabam tendo dentro do comportamento um alto score para evitação de danos, demonstrando-se uma preocupação pessimista com os seus problemas, comportamento evitativo, medo de incerteza, timidez com o estranho e alta fatigabilidade, se cansam fácil, estressam fácil diante do conflito. Então, essas pessoas que têm esse score aumentado, previsão de dano, né, juntamente, né, com baixa dependência de gratificação, né, e tem uma tendência a serem pacientes ansiosos.
O que isso quer dizer do ponto de vista psicológico, né? Pessoas com alto score de evitar dano são pessoas inseguras, são pessoas frágeis. E se elas têm baixos scores de buscar gratificação, baixa dependência de gratificação, é que elas se sentem, muitas vezes, com autoestima baixa, que elas não querem atrapalhar o outro, elas se sentem mais sozinha, tem que dar conta por elas mesmas da vida e não depender do outro. Então, a gente pode pensar aí naquela ideia da Joana de Ângeles, né, que são pessoas que, durante a infância, tiveram realmente um ambiente familiar, né, e pouco acolhedor, né, onde o arquétipo da mãe, né, não às vezes ligado só à figura da mãe, mas o arquétipo da mãe, né, ou seja, esse arquétipo tem a ver com a proteção, a segurança, tem a ver com o cuidado, ficou faltando de uma certa maneira, né? Ligado a conflitos enraizados na infância que geram insegurança e acabam gerando um ambiente já ansioso, né? Onde eu não posso contar com aquele ambiente e assim por diante, né? Quando há chantagens emocionais, onde a criança pode ter medo de perder o amor dos pais, se não obedecer às ordens, muito crítico, muito exigente, né? Uma criança que já é mais tímida, com dificuldade de adaptação, e uma fantasia que pode gerar na criança, né? Uma sensação de não se sentir merecedor da consideração do outro, da valorização e do afeto do outro, né? Então, dentro dessa dinâmica, né, diz a benfeitora, a pessoa se permanece mais tímida. E aí ela tem que responder ao ideal do outro. Ela não pode acolher essas necessidades. Ela não pode, de uma maneira, de legitimar o seu mundo interno, né? Por mecanismo de sobrevivência afetiva, né? Ela se coloca como uma persona que tem que ser excelente na virtude, se exigir muito dela, ser adequada. E muitas vezes são pessoas que algumas teorias psicológicas associam a um medo do impulso, da sexualidade, das emoções, né? Como se a pessoa ficasse com medo de se entregar a isso ou de não ser merecedor. Então, há uma certa dissociação também do corpo e dos impulsos internos. Então, tudo isso vai gerar medo, né? O medo dos seus próprios impulsos, o medo da vida, o medo do não reconhecimento do apoio e do afeto dos outros. Isso, de certa forma, pode, como a gente viu na dinâmica do medo, despotencializando a nossa força, a ponto de eu não conseguir me ver ou acreditar que eu tenho estrutura para conter a mim mesmo, minha realidade. E por isso que essas crises de ansiedade dão uma sensação de morte, né? De que eu vou ou de perder o controle, ou que eu vou enlouquecer, porque parece que não nada vai, eu não tenho em mim capacidade da conta, mas é uma fantasia, né? Uma fantasia. Eu acabo me identificando com esse lugar, porque na verdade a pessoa com pânico não vai enlouquecer, não vai ter um ataque cardíaco, não vai perder o controle, não vai morrer, né? Então, mas é uma sensação, né? Ela não acredita nela. E, na verdade, se ela não enlouqueceu até agora, não vai enlouquecer mais. É muito difícil que uma pessoa com transtorno de pânico enlouqueça. Então, na verdade, ela tem estrutura egóica, ela não tem essa fragilidade que possa realmente levar ela a um descompasso psíquico, uma desestruturação psíquica. Então, ela é uma pessoa que tem uma fragilidade a ponto de enlouquecer, mas ela emocionalmente acredita nisso. À medida que ela brinca com o medo se instala dentro dela e acaba dominando o seu cenário interno.
né? E tudo, de uma maneira, daí se volta com essa preocupação de controle, ou do receio, ou do medo, de não se sentir capaz de dar conta. Um outro fator está ligado a esse perfil de ansiedade que o Kronecker coloca, né? Além da evitação de dano, a baixa dependência de gratificação, também é uma alta busca de novidade, né? Então, se você tem uma ansiedade de buscar coisas novas, isso gera uma ansiedade mais somática. Quando você tem uma baixa escala, né, de busca de novidade, é uma ansiedade mais mental, mais cognitiva crônica. Então, há uma certa diferença. Então, de uma certa maneira, o fator mais importante na ansiedade é o alto índice de evitação de dano e uma baixa dependência de gratificação. As duas coisas acabam, de uma certa maneira, serem fatores desencadeadores com perfis, né, desencadeadores de crise de pânico. Tá? Bem, esses são fatores psicológicos, né? Mas, de uma certa maneira, isso é um dos elementos, né, que está aí, e uma fantasia que está ali, né, presente na nossa dinâmica interna. E tudo isso, né, está ligado a fatores psicológicos, também está reforçado, né, uma disfunção orgânica, né, que pode estar ligado à alteração da serotonina e noradrenalina. Existe também uma interferência do hormônio, que, de uma certa maneira, a gente vê que essa questão essa incidência da mais no sexo feminino e está ligado a um período, né, geralmente pré-menstrual também, né, que alguns estudos, né, ou no final da adolescência, que é uma fase de ansiedade em relação né, e de muita mudança hormonal. Isso nos leva a acreditar, né, que existem fatores aí também associados que são justamente vinculados também a processos de gerador, né, hormonal, a ansiedade. Tem uma questão aqui da Maria Paula, né, do chat, vamos ver aqui. E a necessidade de estudar e aprender sempre é um elemento característico de ansiedade? Sim, né? Pode se tornar qualquer cobrança ou fator que pode neurotizar, né? Então, a pessoa ansiosa, essa ansiedade pode vir projetado em elementos mais específicos, né? Então, a questão de movimento movido pela ansiedade, como estudar, aprender sempre com uma forma de controle, de segurança, né? E de que, se a pessoa não estudar, isso gera algum tipo de conflito interno, né? Em função de culpa ou em função de uma autoexigência. Então, isso acaba sendo fatores ansiogênicos, né? Então, a vida, ela é pródiga em possibilidades. Tá? Como subjetivamos a realidade, né? A gente pode interpretar e transformar qualquer fator da vida como um fator de ansiedade. E por isso que muitas vezes algumas ansiedades são muito específicas, né? Ansiedades alguma coisa X ou Y, né? Então, porque vão ter associado a elementos internos meus. E por isso que a gente não pode também desconsiderar os aspectos espirituais aí, né, que estão associados ao medo, né, que padrões do passado que envolvem uma sensação de ameaça, uma culpa que eu trago, ou ameaça de uma obsessão que me
que ronda, que a presença daquele espírito obsessor gera uma insegurança, ou me conecta com a minha culpa, ou conecta com uma situação que foi muito desesperadora, que eu tenho medo que se instale novamente, né? Então, toda essa sensação de algo que possa acontecer, né? E, de uma certa maneira, vá gerando um estado emocional, né? Que eu acho que eu não tenho mais controle sobre aquela situação, né? E aí a gente acaba chegando nesse estado de incontrolável do medo, né? A ponto de gerar realmente uma dinâmica de transtorno de pânico, né? A gente vê também essa experiência de pais e mães excessivos e devoradores também, né? Que acaba infantilizando a criança, né? Que são muito fortes, que são muito... E às vezes são fóbicos também, são pais controladores, não porque são fortes, mas que são inseguros, né? Então, acabam passando uma mensagem que os filhos são incapazes, sempre fracos, né? Porque elas estão sempre, de uma maneira, se antecipando aos filhos, né? Ou criando uma imagem do mundo também apavorante, né? O filho vai para a vida e está sempre mostrando que a vida é perigosa, complicada, né? Então, todas essas questões aí estão ligadas à questão do pânico, né? A gente também tem que trazer, eu acho interessante para vocês, o mito de Pan, né? Pânico vem de Pan, né? Porque toda vez que Pan se manifesta, ele gera susto, né? A manifestação do Deus está ligada justamente a esse susto, né? Pan é filho de Dríopes, que é uma ninfa, né? E é o rei da Arcádia com Hermes. E quando Pan nasce, né? Dríopes se assusta com o menino. Ela fica assim, achando estranho aquele serzinho, metade bode, metade gente, né? E ela foge e rejeita, né? A criança desde muito cedo. Então, a gente fica pensando, será que, em função do mito, né, da sabedoria do mito, será que não existe um fator de rejeição aí, né, em relação a isso? Ou, se não uma rejeição à criança, né, a rejeição a esse mundo instintivo, mas que não sabe lidar com a vida instintiva, com a sexualidade, e que tem medo também das emoções, dos impulsos, acabam rejeitando porque representa justamente essa integração entre o lado humano, que ele é metade gente, né, e o lado animal, né, porque ele é metade bode, né, ele é um deus então, que representa, quer dizer, o todo, né, ele representa a natureza, que ele rege, né, de certa maneira, toda a religião antes do cristianismo, né? Ou seja, ele envolve toda essa dimensão dos primórdios da consciência humana, né? E aonde o medo é uma experiência básica da gente, a primeira experiência de da consciência e a primeira experiência religiosa também. A gente fala que o pânico e o pesadelo é uma forma de experiência religiosa, no sentido de que a experiência religiosa tem a ver com o maravilhamento. E o maravilhamento daquilo que é algo muito grande também gera temor. Né? Que é muito grandioso, não cabe em nós. É uma força da natureza, uma tempestade que abarca com trovões. A gente vê que se sente pequenininho frente àquela força da natureza, e aquilo gera um temor diante do que é incomensurável, do que é grandioso. O que representa, né, também esse espanto, né, diante da vida, que é muito enorme, que é muito grande, que é muito maravilhosa. Né? Então, de certa maneira,
inconscientemente, que pode estar ligado ao pânico, são esses receios da vida, de ser tomado pela vida, de aceitar seus impulsos, de poder se conectar e ficar em paz com as suas emoções. Porque nessa dificuldade de ser aceito e não se sentir capaz, né, a pessoa acaba de uma maneira dissociando, né, porque o pé é metade bode, metade humano, dissociando da sua natureza instintiva, né, e perdendo a conexão com o seu corpo e com os impulsos do corpo. Então, existe toda uma teoria psicológica que coloca a síndrome do pânico como uma dificuldade de lidar com os impulsos agressivos, com os impulsos sexuais, com as emoções mais básicas da vida, né? Então, isso são questões que se apresentam também a nível do transtorno de pânico, né? Na mitologia grega, né, ele é um serzinho que se torna um deus menor, um deus dos pastores. Ele não gosta de luz, não. Então, o sol da meio-dia é o sol onde ele se torna mais violento, perigoso, né? Porque ele gosta de lugares de sombra, de umidade, de água, né? Então, esses lugares que geralmente gosta de ficar ali deitado numa relva, junto a uma sombra, junto a um lago, né? E ele é o deus da epilepsia, o deus da masturbação também na mitologia grega, porque ele é um deus que sempre busca se gratificar sexualmente. Então, quando ele vê uma ninfa, um rapazinho, qualquer figura ali interessante, ele corre atrás. E se ele não conseguir se gratificar sexualmente, ele se masturba, né? Porque ele é o deus da masturbação, né? Então, a gente vê assim, tanto na epilepsia como nessa questão da masturbação, essa coisa do impulso e do descompasso das necessidades fisiológicas, né, e dos impulsos internos da gente, né? Então, ao mesmo tempo que representa a integração da natureza, né, na visão de totalidade, né, o todo, né, ele representa também os impulsos da natureza que têm que ser integrados na cultura, né? E muitas vezes para um processo de como a gente vai construindo a nossa autoimagem e vamos estabelecendo uma imagem ligada à autoestima baixo, à questão de ser muito exigentes e inseguros. Isso pode gerar também essas crises de pânico, né? Então, a gente vê assim que os estudos mostram, né, características, né, de dependência, evitação. Então, a gente chama essa característica timidez, relações tumultuadas e baixa autoestima na infância, né? Então, a gente vê que são características que estão ligadas à história desses pacientes com ansiedade, né? Um ambiente não confiável, né? Onde os pais têm muito conflito, há muita briga, a mentira, o pai trai a mãe, mente, fica uma relação de temor, as coisas não são precisas, não são onde eu não tenho onde confiar, né? Então, tudo isso também são fatores que pode gerar um ambiente seguro. E se a criança for criança sensível, então a gente vê assim, aí o fator do espírito, né? Um espírito muito sensível, né? Que já vem com uma certa tendência a se culpar, a ter medo de falhar nessa encarnação, tenho uma preocupação muito grande de não falhar, e me exijo muito. Então, essa exigência
que deveria, em vez de ajudar, né, mesmo que a vontade é crescer, aprender, mas se coloca um peso muito grande em cima de mim, eu ponho uma responsabilidade muito cedo que acaba gerando receio de falhar. Né? Então, esse receio de falhar pode ficar como um medo inconsciente que vai gerar uma natureza mais receiosa e mais tímida frente ao mundo. Então, essa timidez ela pode ser fruto da minha infância, mas ser fruto também dos meus medos antes de reencarnar, para evitar, né, ir de novo no mesmo erro do passado. Então, eu vou ficar quietinho aqui, porque se eu não me mexer, nada de ruim acontece. Eu passo por essa encarnação e aí eu sigo em frente. Né? Então, isso pode estar ligado. É muito complexo, né, gente, tudo isso. Mariana? É claro que assim todos nós somos ansiosos, né? Todo mundo tem ansiedade, mas está ligado a uma questão cultural também, porque eu não sei, eu percebo assim que, pelo menos na minha experiência, os alemães não são tão ansiosos quanto os brasileiros. Eles esperam, não, calma, né? Tem uma notícia para dar, fala, não, quando chegar lá eu dou, né? Aquela coisa que liga, pega o telefone, né? É a minha experiência, pelo menos. Não, claro, a questão, uma coisa é a ansiedade geral, né? A questão da ansiedade geral, realmente, os brasileiros, que a gente comentou, é um dos países mais ansiosos do mundo, por toda uma questão de insegurança, né? Insegurança econômica, insegurança pela violência, insegurança em relação ao cenário político, tudo isso acaba, né, ser fatores ansiogênicos. Então, num país onde não há violência, onde há uma estabilidade econômica, onde há recursos, há uma tendência das pessoas serem menos ansiosas, né? Mas e são fatores sociais que interferem. Mas a síndrome o transtorno de pânico são um aspectos mais específicos, tem a ver com a estrutura de personalidade, né, Marina? Mesmo que haja uma certa tendência cultural, histórica, social para a ansiedade, em função do mundo que a gente vive, né? E fatores outros que se juntam a isso, que diz respeito à natureza de cada um. Mesmo em ambientes ansiosos, tem pessoas que vão ser mais ansiosas, pessoas que vão lidar melhor com aquele ambiente inseguro, né? Então, a gente não pode considerar também o aspecto de cada um, né? Uhum, os fatores externos e internos, né? Kate? Bom dia. Eu tenho observado, assim, não só nos adolescentes, mas até mesmo, principalmente, nos adultos, uma certa dependência à sugestão da ansiedade. O que eu quero dizer com isso? Assim, se a pessoa vai no médico, no caso do adulto, ou a escola sugere que a criança está passando por uma ansiedade, essa pessoa ou essa criança começa a se sentir dependente daquilo e utilizar aquele argumento para coisas assim que, na verdade, parecem não ser. Por exemplo, a criança não come, não se alimenta corretamente, fica jogando a noite inteira, aí vai para a escola e começa a tremer, né, porque está fraca. O professor, na sua ignorância, sugere que ela está tendo um ataque de pânico, ela vai para casa e daí por diante começa a dizer que está sempre com um ataque de pânico e se sentir vítima. E isso também no adulto, quando o médico sugere que pode ser um ataque de pânico, passa a se vitimizar, né, fala? E aí está sempre sugerindo que está com um ataque de pânico. Então, aí a minha pergunta seria assim, no caso da gente, em que a gente esteja trabalhando com uma pessoa, com um paciente, como é que a gente vai trabalhar isso para não sugerir, para que a pessoa não se apegue nessa opção e acabe sendo dependente disso, né? Quanto mais a pessoa se coloca vulnerável ou influenciável, né, ela vai acreditar numa fantasia que foi colocado para ela. Então, e como a gente tem muita informação no mundo, mas essas informações não quer dizer compreensão, muita gente usa mal essa informação e acaba querendo justificar, né, o nosso sintoma por alguma coisa, aí a gente acaba
rotulando de maneira apressada e se identificando com esse padrão. Isso aí acaba, de uma certa maneira, ficando muito realmente negativo, preocupado, até porque a pessoa pega carona, né? Às vezes tem ganhos secundários ali junto, porque pega carona naquele diagnóstico, naquela interpretação. Então, a gente tem que ter esse cuidado mesmo, de não reforçar certos padrões, achando que ela tem que submeter aquele jeito de ser, que aquilo, né? E que ela acaba daí aprisionada, né? Nesse rótulo aí, né, Kate? Então, a poder ajudar a fazer uma diferenciação, critérios de avaliação, de reflexão, poder potencializar o lado criativo, positivo da pessoa, todas essas questões que envolvem, né, ansiedade, pânico, neurastenia, né? Isso envolve um resgate da autoestima e do valor da pessoa e uma autoafirmação dela mesma, né? Então, de certa maneira, tudo que vai contra isso, né, que tira a pessoa dela mesma, que faz ela ficar vulnerável, ou ela se apegar a um modelo do mundo coletivo, perdendo a conexão com ela, acaba sendo uma armadilha, né? A gente tem que realmente evitar isso. E como seria o approach do profissional, então? Por exemplo, mesmo na casa espírita ou no escritório psicológico, como é que a gente deveria fazer essa sugestão ou não fazer essa sugestão e oferecer uma análise do problema quando nós não, né, mesmo sabendo que tem e vendo a dependência da pessoa, a gente sugere assim mesmo? Depende, né, Kate, né? De uma maneira, a gente tem que cuidar, né, de não criar uma outra dependência. A pessoa sai da dependência do mundo, né, do professor que fez o diagnóstico errado, da mãe ansiosa, e fica na dependência do terapeuta da casa espírita, né? Daí a gente tem que cuidar. Então, a gente tem que contrapor essas vozes negativas, resgatando o paciente, mas ter esse cuidado, né, de que devolver a pessoa para ela mesma, né? Isso que é importante, né? E isso a gente tem que ter esse cuidado, porque daí se empodera, não, tu pode, tu é capaz, mas a pessoa não acredita nela e daí tem que sempre te ouvir de ti, que ela é capaz, né? Então, de uma certa forma, não basta tu construir imagens positivas ou decretos, né, favoráveis para a pessoa. Tem que ajudar ela a ela se descobrir, né, e se reconhecer e realmente conquistar a autoestima dela, o valor dela, né? Porque realmente por trás desse pânico, né, tem uma perda de conexão com a sua força interna criativa, né, com o seu valor próprio. Tem que ver os caminhos, aí depende de cada pessoa. Então, uma escuta cuidadosa, um espelhamento positivo, e poder mostrar para ela a sua capacidade, não apenas afirmar a coisa, mas ajudando ela a descobrir o seu real valor, né? E ajudando ela a enfrentar também as situações e se diferenciar do outro, né? E se permitir, de uma certa maneira, acolher a si mesmo, seus impulsos, né? Sem medo de que isso possa ser feio ou gerar uma certa rejeição do mundo. Tudo isso aí são questões que têm que ser trabalhadas. Bem, aí no chat tem alguns comentários. A Elza falou que a pessoa fica sugestionada e às vezes fica até feliz por ter essa justificativa. Sim, ela se acomoda, né, e ganha um lugar no mundo, né? Então isso ela pode ficar identificada. E eu Soli coloca tem a ver com medo da perda de controle, de estar sendo o guia para algo. Sim, tanto no sentido de o medo do controle, a perda do controle é um elemento importante na ansiedade, né? Seja na situação de que eu tenho controle porque eu me sinto seguro, inseguro, frágil, e tenho que controlar como uma compensação à minha insegurança, seja o controle porque eu me exijo demais, né? E tem que ter o controle como algo de resposta, né? Para mim e para o mundo, né? Independente do controle, né? Esse controle, quando ele é exagerado, quando ele é um movimento do ego,
e não um processo de autoconfiança, né? De eu aceitar, de acreditar na vida, de aceitar que o pai me ama, e mesmo que as coisas não dão certo, eu não preciso ter medo, né? E eu não estou em risco, eu não estou vulnerável. Daí isso é diferente. Então, o controle, muitas vezes, é para justamente evitar, né? Então, é esse mecanismo que o Cloning fala, né? Dessa autoescala de comportamentos, de evitar danos. Então, o controle a gente vê isso também nos transtornos obsessivos, tá, gente? Né? Quanto mais eu controlar a vida, menos perigo e ameaça eu vou ter. Só que isso demanda uma carga de energia monstruosa, né? E isso gera uma sensação de solidão, né? Porque se eu fechar o olho, deu para mim, né? Eu perco o controle, né? Porque eu não confio daí que existe uma força protetora, né? Não confio que a vida é uma mãe boa que me acolhe e que eu possa confiar. Então parece que eu estou com a responsabilidade sempre em mim de dar conta da vida e de evitar essas ameaças. Então, tem duas coisas aí. Eu interpreto o mundo como ameaçador. Eu não confio no mundo. Eu não confio em mim, né? E eu tenho controle com uma responsabilidade de lidar então com isso. Então, tudo isso gera mais tensão, em vez de relaxar e apaziguar a minha alma, gera um jogo de tensão interna que vai desgastando, né, internamente e gerando também processos fisiológicos que pode desencadear cada vez mais ansiedade. Então, tudo isso está em jogo aí, né? Posso falar uma coisinha disso aí, doutor Jorge, por favor, Sim. só complementando a minha pergunta, porque quando eu trabalhava lá em São Paulo, eu tive uma chefe, ela era muito boa, sabe? Mas quando eu comecei a subir, quer dizer, eu comecei, né, a galgar de alguma forma no meu trabalho. Acredite ou não, ela pegava as toalhinhas, sabe aquelas toalhas quando você lava as mãos, depois em vez de enxugar lá, ela enxuga nas suas coisas mesmo, assim, depois guardava. E eu guardava minhas toalhinhas bonitinhas, sabe? Sempre assim, lavadas, arrumadinhas. Ela começou a pegar as minhas toalhinhas. Eu lembrei, juro, que eu lembrei disso, dessa história, quando você estava falando, sabe, pensei, meu Deus, então é muito sutil isso de medo de perda de controle. Sabe, era uma espécie de querendo humilhar ou sei lá o quê. E eu percebi, meu Deus, em vez de lavar as toalhas dela, ela joga as sujas para mim e pega as minhas. Sabe? Isso não é uma insegurança? Não Uma sei, espécie de insegurança? pode ser tanta coisa, né, Sully? Não dá para a gente poder, né? Porque a gente não conhece a pessoa, pode ser pode ser malandragem mesmo, pode ser orgulho, pode ser uma pessoa abusada, né? A gente não sabe, daí teria que, né, entender melhor a dinâmica para avaliar, né? Porque né, o comportamento está ali, mas a razão que leva o comportamento aí envolve um entendimento mais profundo para poder chegar a alguma conclusão, né? O que a gente pode estranho isso. o que a gente pode dizer, né? A Sara pode falar antes, pode. Desculpe, você está falando da doença de pânico. Eu queria saber uma coisa. Isso a pessoa já nasce ou acontece? Porque a gente teve um caso de uma pessoa que foi para o Brasil, esposo de uma amiga minha, e ele começou o primeiro sintoma depois de adulto, com mais de 40 anos no Brasil. A coisa se agravou tanto que ele teve que trocar de emprego, ele era cozinheiro. E ele tem esses sintomas que tu falaste um pouco. Ele é muito tímido, muito calado, é antissocial, não gosta de estar muito com pessoas, é uma pessoa muito boa. E tem problema com o alcoolismo, então diminuiu. Sara, porque algum fator interno tem. Então, a gente tem assim, tem duas expressões, né? Tem o neuroticismo, né? Que é uma tendência para emoções e experiências negativas, baixa tolerância ao estresse, né? Então, indivíduos com alto neuroticismo, né? Eles tendem a se sentir rapidamente ansiosos, tristes, com raiva, tímidos e mais vulneráveis, né? À ansiedade daí, né? Ou personagens tipo cluster, né? Que
tem esse componente que eu falei, evitação, dependência e traços obsessivos compulsivos. Então, são vários fatores que pode gerar, né, um quadro favorável. Então, alguma coisa dessa mudança dele para o Brasil gerou alguma experiência emocional, alguma fantasia, medo, insegurança, alguma coisa que não deu certo, e seja o que for, ou ativou alguma lembrança do passado dele, fez com que ele tivesse a crise de pânico. Teria que avaliar também melhor daí, né? Para a gente poder entender isso. Mas o que a gente pode pensar, né? As causas psicológicas, então, conflitos infantis, a ansiedade de separação, né, de criar um processo de separação adequado, e a insegurança. Né? Então, são os fatores importantes aí que vão acontecendo, que vão trazendo elementos muito específicos, como sentimento de fragilidade, né? Seja orgânica, emocional, uma visão de mundo ameaçadora, uma grandiosidade, uma fantasia grandiosa em relação ao enfrentamento da vida, como se fosse um sentimento de ser esmagado, né? Autocobrança de perfeccionismo, onipotência, tudo isso, né? De uma maneira, acaba eu prendo a conexão comigo mesmo. E a questão da fé, né? A confiança na vida, a confiança em mim, a confiança na vida, de poder me entregar. Tudo isso, de uma maneira, está ligado aos processos de crise de pânico. Né? Agora, o que desencadeia, como é que esse processo vai acontecendo até chegar à crise de ansiedade, isso é muito relativo. Né? Eu não sei se eu contei para vocês, eu estava vindo de Rio de Janeiro, num voo para Porto Alegre, e começou a se armar uma tempestade violenta, um paredão preto, assim, gente. A gente via aquele paredão com raios se formando, tudo, e o piloto, né, o comandante falou que a gente ia passar por uma turbulência muito violenta, que ele não garantiria a segurança do avião, né? E começou a gerar uma fantasia, como se a gente fosse morrer. Literalmente falou, olha, gente, daqui a mais ou menos meia hora, 20 e poucos minutos, a gente vai enfrentar... Eu não tenho como desviar o avião, né? E a coisa vai ser feia. Isso gerou uma ansiedade no avião, né? Porque todo mundo começou... E ele começou a avisar, né? Falta 10 minutos, falta 5 minutos. O pessoal, e eu estava sozinho, do meu lado tinha um casalzinho, se abraçaram, pegaram na mão, e não tinha ninguém para me abraçar, pegaram na mão. Eles tinham que me abraçar nos mensageiros, né? Na Joana, nos mensageiros. Né? Daí pediram para botar as poltronas na vertical, eu falei que nada, eu vou deitar essa poltrona, porque o pessoal, as aeromoças foram lá botar o cinto de segurança, né? Se eu tiver que morrer, eu vou morrer lá relaxando. E tentei relaxar o máximo possível, né? Que realmente ele fez um terror psicológico, né? E aí, daí quando falou, falta 5 minutos, todo mundo esperando, né? Esperando, e de repente aquele avião começa a chacoalhar de maneira intensa, assim, e tremer todo, e não durou 2 minutos. Passou, e não deu mais nenhuma turbulência. E voltamos para Porto Alegre tranquilo, mas um grupo de pessoas foi fazer uma queixa lá para a companhia dele, porque todo mundo ficou horrorizado com a postura dele, né? E eu acho que eu fiquei no meu inconsciente porque eu acreditei nele. Então, eu fiquei esperando o tal da história, né? O que não aconteceu. Aconteceu muito rapidamente, depois se acalmou. Toda vez que eu ia pegar um avião novo, um novo voo, quer dizer, um novo trajeto, assim, e começava uma turbulência, começava a me dar um pouquinho de taquicardia, que eu não tinha ansiedade, né? Era tudo tranquilo. Eu comecei a ficar ansioso, coisa que eu não tinha, né? E eu falei, meu Deus, né?
E aí eu comecei a meditar, mas por que aquilo? Onde que eu construí se antes eu não tinha isso? Eu viajava tranquilamente. Porque eu estou acreditando nessa fantasia nele. Eu estou acreditando, estou apostando em algum momento aquela história que ele me contou vai acontecer, essa coisa trágica e eu vou morrer. Daí, quando eu tomei consciência que eu estava acreditando no comandante, né? E aí eu falei, puxa, mas né, não posso acreditar nele. E se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Né? E aí eu resgatei toda essa questão de não ter o controle da situação, né? E que não precisa ficar preso na fantasia dele. E relaxei, né? E aí eu voltei ao normal, e não me deu mais ansiedade depois. Mas então a gente vê quanto a gente acaba muitas vezes sendo impregnado por uma imagem emocional e aquilo fica no nosso inconsciente como uma verdade, né? E toda vez que eu pisava num avião, inconscientemente, eu associava a história do cara. E meu inconsciente estava esperando aquela história acontecer, porque não tinha acontecido ainda. Então, como se eu estivesse ainda de prontidão, aceitando a verdade dele e esperando essa história acontecer. Quando eu tomei consciência e consegui lidar comigo, dialogar comigo e entender, depois a ansiedade, a coisa voltou ao normal e ficou tranquilo. Então, a gente vê como a mente da gente é poderosa, né, gente? Tanto em favor de construir algo em favor da gente, como para nos aprisionar, né? E que a gente tem que estar realmente que foi emocionalmente muito forte. Quando a emoção é muito forte, né? E não era só eu esperando a morte, estava todo o mundo ali. Eu me lembrei do Chico Xavier, né? Que teve aquela crise no avião, começou a gritar. Eu falei, eu também vou gritar, se o Chico gritou, eu também vou gritar. Né? Mas não, né? Tem que ter dignidade para morrer, aquela coisa toda. Então, a gente fica naquela história toda, né? Porque realmente foi uma história emocional muito violenta naquele momento para todos nós, né? Se eu tivesse, às vezes, bravejado, gritado com o comandante, ou botado isso em algum lugar, eu tivesse liberado um pouquinho dessa emoção, mas eu segurei essa emoção naquela hora, né? Mas fiquei impregnado da imagem emocional da experiência, né? Aquela experiência ficou viva dentro de mim e marcada, né? Fiquei tomado uma marca, né? E aquilo ficou vivo, né? Então isso que acontece de uma certa maneira, né, gente? Muito bem, nosso tempo já está esgotado, né? Então a gente vai ter que encerrar. Semana que vem, então, a gente vai para o próximo tema, que é o TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo. Tá bom? Muito bem.